Olá, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Fábio e vocês estão na escolinha do Rio Cello. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, um assunto muito importante, continuação do assunto da aula anterior. Na aula anterior, nós tratamos sobre outras posições a serem exploradas no braço do violoncelo. Até então, tínhamos trabalhado apenas com a primeira posição. E eu disse a vocês que, na medida em que nós movemos o nosso braço esquerdo, ou seja, na medida em que nós alteramos o posicionamento dos dedos em relação ao espelho, nós caminhamos em outras posições dentro das possibilidades do nosso instrumento. Disse também que por mais que, digamos assim, não pareça tão lógico num primeiro momento, ao sairmos da primeira posição, nós trabalharíamos exatamente na quarta posição. Por um motivo muito simples. Ao finalizarmos o quarto dedo na primeira posição e ao tocarmos a próxima nota com o primeiro dedo, necessariamente nós precisamos mover a mão para a quarta posição. Seria como tocar do Ré para o Mi na primeira corda, do Sol para o Lá na segunda corda, do Dó para o Ré na terceira corda e do Fá para o Sol na quarta corda do violoncelo. Muito bem. Porém, num primeiro momento, eu disse na aula passada que nós íamos como que mapear, primeiramente, a quarta posição internamente. E aí nós pensamos exatamente na quarta posição. Fixamos a mão na quarta posição. Eu lembro que dei uma dica, mais ou menos aqui, na curva, no encaixe do braço do instrumento com a caixa do instrumento. Posicionando o polegar nesta curva, a mão está situada na quarta posição. Porém, é necessário sempre o ajuste fino do ouvido e por isso é fundamental o solfejo, ok? Trabalhamos as notas na aula passada, brevemente, só para relembrarmos. Na primeira corda, Mi, Fá, Fá sustenido e Sol, na quarta posição. Na segunda corda, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Na terceira corda, Ré, Ré sustenido, Mi e Fá. E na quarta corda, Sol, Sol sustenido, Lá e Lá sustenido. Ok? Muito bem. De certa forma, nós conhecemos a quarta posição, porém isso não basta, porque a música, os exercícios, a arte de tocar violoncelo, ela é bastante dinâmica. Nós não temos uma música na qual nós tenhamos que utilizar o tempo todo a quarta posição. Uma música só para a quarta posição, por exemplo. Dificilmente teremos um exemplo assim. Tudo é muito dinâmico no violoncelo. Ao tocar o violoncelo, necessariamente a música ou o exercício exigirá do aluno que ele transite, que ele passeie pelas posições, pelo braço do instrumento. É por isso que é fundamental, de um lado, conhecer a posição, e quando nós chegamos neste ponto em que já conhecemos duas posições, a primeira com todas as suas notas e a quarta com todas as suas notas, é fundamental estabelecer uma prática de mudança de posição. Eu falei que tudo é muito dinâmico e por isso
a música ou os exercícios exigem uma troca constante de posição no instrumento. É isso que nós vamos praticar na aula de hoje, ok? Muito bem. É preciso dizer que, caso alguém já tenha tocado violão, vou começar com esse exemplo. É comum, quando você faz um acorde numa posição do braço do violão, que você solte os dedos, vá para uma outra posição e ali você monte um acorde, correto? Então o tempo todo nós prendemos as cordas, soltamos as cordas e como que saltamos para um outro ponto do braço do violão. Para aqueles que tocam acordes, é bem assim que a coisa acontece. Eu dei esse exemplo para destacar que no violoncelo é exatamente o contrário. Nos nossos primeiros exercícios, nós não vamos tirar a mão das cordas, ou melhor, os dedos das cordas, em momento algum. Tudo o que nós tocarmos neste exercício, entre a primeira e a quarta posição do violoncelo, nós faremos como que escorregando, deslizando os dedos. Em momento algum, nós podemos perder o contato dos dedos com a corda. O que eu estou querendo dizer no fundo, no fundo? Vou exemplificar. Eu estou na primeira posição e quero chegar à quarta. O correto é, com os dedos presos, deslizar os dedos até a próxima posição. Nós vamos como que escorregando os dedos. O que seria equivocado? Tocar na primeira posição, levantar os dedos e colocá-los numa outra posição fazendo este movimento aqui. Isto aqui é equivocado. Nós não vamos trabalhar assim. Nós vamos trabalhar com os dedos na corda, sentindo todo o processo, todo o percurso, desde a saída de uma nota até a chegada numa outra nota. Correto? Nós vamos deslizar os dedos sentindo todo este deslocamento. Ok? Na música, obviamente, isso gera um efeito. Eu estou aqui demonstrando sem tocar. Mas quando nós começarmos a tocar, como eu disse, do ponto de vista do som, isso vai gerar um efeito. Você vai perceber no som como que uma nota escorregando até chegar à próxima. Este efeito, no qual a nota escorrega até chegar à próxima, nós chamamos de glissando. Anotem, glissando. É exatamente este efeito, ok? No qual nós escorregamos de uma nota e pronunciamos a nota desta forma. Todos os nossos exercícios serão executados com uma bela dose de exagero. Isso mesmo, no glissando. Eu quero que vocês exagerem no glissando. Por quê? Porque ao exagerar no glissando, bem lentamente, nós vamos criando uma espécie de memória muscular. Exatamente. O ouvido vai sendo educado do ponto de vista da afinação e de alguma forma tudo isso vai repercutindo também fisicamente. É como se de tanto repetir, de tanto treinar, a nossa mão fosse capaz de memorizar, por isso eu chamaria de memória muscular, as distâncias entre uma nota e outra. O ouvido capta as distâncias do ponto de vista do som e o corpo cria uma memória onde naturalmente ele vai calculando, digamos assim, os pontos entre, no caso, a primeira posição e a quarta. Com o tempo, com a prática, com a repetição, tudo isso vai se transformando muito naturalmente.
ok? O exercício que eu proponho, ele é muito simples. Nós vamos deslizar o primeiro dedo sempre da primeira posição até a quarta. Deslizando o primeiro dedo até a quarta posição. Então vamos ao primeiro exercício. Na primeira corda, nós temos as notas Si na primeira posição e Mi na quarta posição, com o primeiro dedo. Muito bem. Então tem aqui a nota Si. Tocarei a nota Si e vou exagerar no glissando. E volto. Um exercício muito simples. Vamos fazer a mesma coisa, só que com o dedo 2. Na primeira posição, dedo 2 na primeira corda, toca a nota Dó. Na quarta posição, a nota Fá. Vamos para o terceiro dedo. Na primeira posição, primeira corda, é claro, temos Dó sustenido. E na quarta posição, o Fá sustenido. E por fim, quarto dedo, primeira corda, temos a nota Ré na primeira posição. Na quarta posição, a nota Sol. Uma vez que você compreendeu este exercício, você pode praticá-lo nas demais cordas. Por exemplo, na segunda corda, temos Mi e Lá, primeira e quarta. Dedo 2, Fá e Si bemol, ou Lá sustenido. Terceiro dedo, Fá sustenido e Si na quarta posição. Quarto dedo, Sol na primeira posição. Na quarta posição, nota Dó. Vamos para a terceira corda do violoncelo. Primeiro dedo Lá. Na quarta posição, primeiro dedo Ré. Segundo dedo, Si bemol. Segundo dedo na quarta posição, Mi bemol, ou Ré sustenido.
terceiro dedo, Si na primeira posição e Mi na quarta posição. Quarto dedo, Dó, e quarto dedo, Fá na quarta posição. Na quarta corda, primeiro dedo Ré, primeira posição. Na quarta, nota Sol. Segundo dedo, Mi bemol, ou Ré sustenido. E na quarta posição, Sol sustenido ou Lá bemol. Terceiro dedo, Mi. E na quarta posição, Lá. Quarto dedo, Fá na primeira posição e na quarta, Si bemol ou Lá sustenido. E por fim, quero lembrar que é da máxima importância, na medida do possível, que a gente não desfaça o bloco na mudança. É claro que a mudança exige um certo esforço no primeiro momento, a tendência é desarrumarmos um pouquinho os dedos da mão esquerda, é perdermos um pouco a forma, porém prestem muita atenção. O ideal é que, uma vez a forma montada com o bloco, você consiga manter todos os dedos. Ok? Começando com o primeiro dedo, claro. Tocando com o segundo, mantenham o primeiro. Tocando com o terceiro, mantenham os dois anteriores. E ao tocar com o quarto dedo, mantenham todos os demais dedos presos à corda. Ok? Espero que tenham entendido. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.